Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos iniciando mais um ciclo de lições bíblicas CPAD, terceiro trimestre de 2024. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, você já conhece, e estamos aqui na intenção de ajudar os nossos professores, ajudar os nossos alunos também a compreender melhor a palavra de Deus, especificamente nas lições bíblicas da CPAD. Meus irmãos, eu quero apenas dar um aviso, né? Já temos falado sobre isso daí, mas como você já deve ter percebido, nós vamos comentar este trimestre as lições bíblicas de juvenis, porque as lições bíblicas de juvenis no terceiro trimestre tem esse tema, um estudo panorâmico de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, particularmente, é um livro que eu gosto muito. Não quer dizer que eu seja especialista no livro, mas quer dizer que eu gosto, estou sempre estudando, estou sempre tentando entender melhor. E também a ajuda dos infográficos nos dá uma compreensão melhor sobre o livro, tá bom? Então eu peço a você que é professor de juvenis, que estude, que ouça, que veja essa explicação nessa videoaula, tá bom? E baixe os gráficos, imprima e converse com seus alunos sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Você que não é professor de juvenis, eu quero dar uma sugestão, não é? Se você me permitir, uma sugestão que uma amada irmã também falou quando nós comentamos a esse respeito, que mesmo ela não sendo da classe de juvenis, mas ela sendo professora da classe de juvenis, mas ela vai incentivar outros professores de juvenis que ela conhece para poder também acessar o nosso material e estudar a palavra de Deus, tá bom? Dito isto, meus queridos, vamos aqui ao nosso tema, porque é um tema realmente muito intrigante, é um tema abençoador, tá bom? O livro de Apocalipse sempre tem essa conotação com a questão da destruição, com a questão da desgraça, não é? De calamidades e tudo mais. Mas na realidade, meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que nos dá uma ideia do que vai acontecer no futuro. Nós acabamos de estudar agora, não é, sobre a caminhada do crente. E a caminhada do crente vai culminar, vai chegar no seu ápice, que é exatamente o céu, que é exatamente o eterno e perfeito estado. Tudo isso descrito aqui no livro de Apocalipse. Isso é verdade. Mas o que é mais importante é que a gente precisa entender que esse é um caminho que a humanidade vai ter que trilhar, ok? Mas o final desse caminho é glorioso, tá bom? Então, quero dizer com isso que o livro não é um livro que mostra apenas destruição, coisas acontecendo na natureza, na humanidade, mas sim são coisas boas que Deus vai fazer. Tanto é que tudo culmina lá com um novo céu, nova terra, eterno e perfeito estado, tá bom? Lembrando aos irmãos, né, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar no privado, você pode fazer suas perguntas, tá bom? Estamos aqui para aprender, meus irmãos. Como eu disse, não sou especialista, mas apenas alguém que gosta, alguém que se interessa, alguém que pede a Deus misericórdia para entender melhor esse assunto, tá bom? Eu quero mostrar para os irmãos aqui nosso gráfico esboço, né, o gráfico esboço da lição de juvenis, que tem esse tema Apocalipse, o final da história, né? Ainda que alguém diga que a história não tem um final, a história ela vai apenas mudar de perspectiva. Por que isso? Porque a história, isso é muito importante, professor, a história pressupõe cronos. A história pressupõe cronologia, tempo, linearidade. Então, os gregos falavam de uma história cíclica que se repete
E esse conceito está presente nas religiões hindus, nas religiões espiritualistas, né, que falam de reencarnação, um ciclo que nunca se acaba, aonde a história, atenção, aonde a história está se encaminhando para um final. Mas esse final, na realidade, é o recomeço de tudo, pois Deus vai fazer todas as coisas novas. Por isso, professor, que o nome que Jesus se intitula é Eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo começa nele, tudo termina nele. Porque aquilo que termina nele, na verdade, é um recomeço. Não a coisa cíclica que eu falei, mas um recomeço glorioso, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Nosso tema é o final da história, Apocalipse, o final da história. Sempre nós temos aqui 4 pontos diferentes de maturidade cristã, né, de adultos, e a gente tem geralmente 3 pontos, mas aqui temos 4 pontos. Então, o primeiro, característica do livro, nome, seu autor, data, local, tá? Mais aquela questão técnica mesmo do livro, tá? Significado de Apocalipse, que é um livro profético, é um livro de advertência, é um livro de consolações, ok? Terceiro ponto, um livro profético do Novo Testamento. É o único livro profético do Novo Testamento, tá bom? Há uma Bíblia de estudo profética que ela vai colocando os livros e a porcentagem de profecia descrita nos livros, tá? Alguns dos livros da Bíblia você tem apenas 0% de profecia, tá? Porém, quando você vê no livro de Apocalipse, você tem quase 100%, 99% de profecia bíblica. Então é um livro profético, tá? Aí você tem o tema, a divisão, os objetivos. Os 3 atos do Apocalipse, que isso aqui é muito importante, tá bom? Esses 3 atos na verdade, o versículo-chave do livro de Apocalipse, que é capítulo 1, versículo 19, quando diz, escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que muito em breve hão de acontecer. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, com muita humildade, com muita reverência, com muita oração, pedindo a Deus. Eu não quero, meus irmãos, transformar a leitura, o estudo desse livro em um debate teológico de linhas interpretativas, tá bom, meus irmãos? Me perdoe, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu quero mais, eu acredito eu, não é? Acredito eu que é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero uma coisa mais prática do livro de Apocalipse. Exemplo, o que é que o livro me impacta? Em que o livro serve para mim? Por que é importante o estudo do livro para a minha própria vida, para a minha vida prática? Então, isso é que importa, meus irmãos. Mas eu preciso saber qual é a prática desse livro, da mensagem do livro para mim. O que é que ele pode mudar a minha vida? E aí tem muita coisa para você responder dentro dessa pergunta, ok? Amados, é claro que a lição de juvenis você tem aqui uma dinâmica diferente, não é? Por exemplo, aqui ele fala de conectado com Deus, né? E aqui vai falar sobre o quanto o livro assusta, não é? Para algumas pessoas o livro assusta. Eu já estive ministrando em algumas igrejas e teve pessoas que saíram, né, da ministração porque acharam muita coisa pesada no livro, ok? Isso não é algo positivo, tá bom, meus irmãos? Porque a gente precisa saber o que vai acontecer. Nós precisamos ter essa ideia do futuro, e o futuro está descrito no livro de Apocalipse, tá bom? Então, não é para temer, mas é um livro, conforme diz aqui, que edifica, que inspira a viver. É um livro que inspira a viver em crescente santidade e intimidade com Cristo, nosso Salvador. Por que isso? Porque se você fizer um link com o que Pedro diz, o Pedro
a epístola de Pedro, se não me falha a memória, na primeira epístola, tá? Eu não sei dizer direito aqui, mas a primeira epístola ele fala um pouco sobre isso, né? O chamado até Apocalipse de Pedro, quando ele fala dos elementos que vão se revolver em fogo, os céus, ele é um mini Apocalipse de Pedro. Lá para o final desse texto dele, ele faz uma pergunta muito intrigante. E eu vou falar na linguagem aqui nossa de hoje, a linguagem coloquial, para a gente entender melhor. É como se ele estivesse dizendo, se vocês sabem que tudo isso é real, se vocês sabem que tudo isso vai acontecer, que os elementos vão se revolver, que os céus, que vai haver um estrondoso, um barulho grande quando houver o final de todas as coisas, se vocês sabem que tudo isso é real, que tipo de crente vocês devem ser? Andem em santidade. Andem em santidade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, você precisa fazer alguma coisa em relação a tudo isso que está escrito no livro. Não é possível um crente passar despercebido ou desapercebido pelo que está escrito no livro. Quando eu estou falando desapercebido, irmãos, é exatamente isso daqui. Se eu sei que tudo isso é real, eu vou viver uma vida libertina, uma vida, sabe, promíscua, uma vida que não tem santidade, sabendo que essas coisas são reais. Isso é tolice. Isso é idiotice da nossa parte. É como as virgens loucas que não se precaveram para o que ia acontecer, tá bom? É como os moradores, os habitantes daquela época lá de Noé, que a arca estava sendo construída para que houvesse um livramento, uma salvação da destruição iminente. Mas o que eles fizeram? Eles caçoavam, eles brincavam, eles zombavam de Noé que estava construindo a arca. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos, menos aqueles que estavam na arca. Então, meus irmãos, alguma coisa precisa ser feita em relação a tudo isso que está profetizado. Tá? Mas certamente não é fugindo, certamente não é ficando com medo, tá? É aprendendo a palavra de Deus. Por isso que eu incentivo a você, professor, eu repito, não é por quem está falando, é pelo conteúdo que está sendo falado. Se isso é importante para você, compartilhe com outras pessoas, porque não é uma lição apenas de juvenis, é uma lição que todos nós precisamos aprender sobre isso. Ok? Vamos lá. Os objetivos, né, da nossa lição é apresentar as características do livro, mostrar o seu tema, divisões, objetivos, descrever esses 3 atos que são importantes e frisar que é um livro profético de advertências, mas também de consolações, tá bom? Porque Deus é aquele que fere e que sara, né? Que mata, mas que também dá a vida, tá bom? Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, conforme eu mostrei aqui para vocês, aliás, eu esqueci de ler o texto bíblico, né, da lição. Está lá em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você vê aqui, aliás, professor, isso aqui é importante nós entendermos. Esse texto bíblico, tá, que está nessa lição, ele ele começa falando sobre as bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Então veja que tem bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E olha uma coisa interessante, sabe quantas são? 7. Posteriormente nós vamos colocar aqui um infográfico mostrando as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse, que aliás foi uma mensagem, eu já fiz um esboço sobre isso e já preguei em algumas igrejas, então é muito importante você saber. Primeira bem-aventurança é esta aqui. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Professor, outra coisa importante que nós já vamos falar aqui, já de início de conversa, não é? Porque também vamos falar muito sobre isso. Contexto histórico. Quando é dito bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve,
está falando da parte bem prática do livro, especificamente das cartas, tá bom? Porque aqui é dito para escrever 7 cartas para ser enviadas para as 7 igrejas. E estas cartas, como vocês sabem, elas eram lidas na congregação, tá bom? Mais ou menos como nós fazemos hoje na leitura bíblica, seja na escola dominical, seja nas reuniões da igreja, tá bom? Só que elas eram lidas completas, tá bom? Elas eram lidas. Então, havia aquele mensageiro que lia as cartas, que, aliás, alguns dizem que esses mensageiros é aqueles que está escrito no livro, não é? Ao anjo da igreja. A palavra anjo ali, ângelos, né? É mensageiro. Então, alguns estudiosos, uma boa parte deles dizem que esses mensageiros eram aqueles que faziam a leitura e que está relacionado, sim, com o líder da igreja, tá bom? Então, eles faziam a leitura. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado também aquele que ouve. Olha que coisa interessante. Contexto histórico. Você não tem ali essa facilidade que você tem hoje da Bíblia, tá bom? De ter várias Bíblias, de você comprar a Bíblia, de você ter Bíblia no celular. Em todo lugar você tem. No aplicativo você tem lá a Bíblia. Nessa época, não. Então, é claro que a pessoa que ia ler, ela ia ler para um público. E esse público estava ali ouvindo o que estava sendo lido, tá? Mas é uma advertência para nós nos dias de hoje. Ou seja, nós somos mais que felizes, bem-aventurado é mais que feliz, você já sabe disso. Nós somos mais do que felizes, tá bom? Quando lemos a palavra de Deus, quando escutamos a palavra de Deus, tá bom? Bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. Porque tudo isso é profecia. É vaticínio do que vai acontecer no futuro. Tá bom? Mas não só os que ouvem, os que leem, mas também os que guardam. Irmãos, se eu leio a palavra, se eu ouço a palavra, eu tenho que internalizar essa palavra dentro de mim. Ela precisa estar dentro de mim. E, meus irmãos, quem vos fala aqui é alguém que tem uma luta com Deus neste sentido. Porque eu tenho pedido muito para o Senhor. Senhor, eu quero cada dia mais cumprir aquilo que o salmista dizia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, irmãos, grave isso. O melhor lugar para a palavra de Deus estar não é só no papel, não é só no aplicativo, é principalmente no coração. Deus disse para o povo de Israel: eu vou gravar as minhas palavras no coração de vocês. Porque se a palavra de Deus está internalizada dentro de nós, meus irmãos, você sabe quando é que a gente vai fracassar? Você sabe quando é que a gente vai ser destruído? Nunca! Porque a palavra de Deus vai estar dentro de nós. E em qualquer situação, ela vai estar bradando dentro de nós. Então, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que internaliza, o que guarda, o que coloca para dentro, o que introduz a palavra dentro de si. E tem um motivo pelo qual deve-se fazer isso em relação ao livro. Por quê? O tempo está próximo. Que tempo próximo é esse, meus irmãos? É o tempo de se cumprir todas as coisas. Ok? Professor, é muito importante nós refletirmos sobre isso. Olha só, meus irmãos. Quais são as características do livro de Apocalipse? Meus irmãos, primeira coisa que a gente fala sobre as características do livro, a característica principal do livro é que ele é um livro profético. Tá bom? É que ele tem um estilo literário que chama-se Apocalipse, que chama livros de revelação, ok? Essa é a verdade sobre o livro. Existiam muitos Apocalipse, vários Apocalipse, de outros autores,
mas que não entram no cânon sagrado porque são considerados apócrifos, não são canônicos, tá? Mas essa literatura apocalíptica, ela é real, tá? Tanto é que você pode ter ali no livro de Daniel, por exemplo, vamos colocar o livro de Daniel. Aliás, tem um paralelo muito grande, né, do livro de Daniel com o Apocalipse. Ele é um livro político em alguns aspectos, mas a maioria é profético. Não tem como nós dizermos que não. Então, você entende ali que a linguagem, né, desses livros proféticos, desses livros voltados para Apocalipse, para o futuro, ele é uma linguagem diferente. Ele é uma linguagem diferente. Tanto é que há alguns autores, né, escritores, que querem dizer que, de fato, não foi João que escreveu o livro, porque João, o livro de João, né, o Evangelho de João é muito diferente do livro de Apocalipse, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui, eu estou convencido que o autor de fato é João, né? Nós temos aqui, inclusive, falando sobre isso, tá? Meus irmãos, o nome do livro, Apocalipse, tem origem naquilo que significa revelação. Revelação. Meus irmãos, o que é aqui nesse sentido revelação? Revelação de Jesus Cristo. Mas todos nós sabemos que o significado é descobrir, ou seja, tirar o véu daquilo que está cobrindo. Tem alguma coisa ali que tem um véu que está cobrindo, tá bom? Essa revelação, esse tirar o véu, como a noiva que vai, né? Antigamente se tinha isso, hoje nem sei se ainda existe esse costume da noiva ir com o véu coberto ao altar, aí lá é retirado o véu, tipo assim, é revelado para todos a noiva. Então é mais ou menos essa ideia de revelar, de tirar o véu para aquilo que está encoberto. Muito bem. Porém, a pergunta importante que fica aqui é revelar o quê? Revelar o quê? Revelar o futuro. Revelar Jesus Cristo. Tanto é que começa com revelação de Jesus Cristo. Aí você entende que o objetivo é a revelação de Jesus, é mostrar Jesus na sua glória, é mostrar o final de todas as coisas em Jesus. Você lembra do texto? Tudo foi feito por Ele e para Ele, então tudo vai culminar em Jesus. E esta revelação, este tirar esse véu, é exatamente no que se refere a Jesus. Tá? Então é importante. A autoria é sim atribuída ao apóstolo João, embora há alguns que falam outras coisas, né, que é um outro João, e não o João apóstolo de Jesus. Mas, irmãos, eu quero acreditar que é João verdadeiramente. Você sabe por que isso? Porque quando você lê o Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, especificamente naquela parte em que Pedro tem aquele diálogo com Jesus, Jesus diz a forma que Pedro ia morrer, e Pedro, né, dá a entender assim que ele está um pouquinho indignado, e aí ele aponta para João, e este aí, o que vai acontecer com ele? Aí ele coloca a deixa para Jesus dizer o que vai acontecer com João. Jesus diz assim: se eu quero que ele viva, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí o texto lá, né, o autor faz essa colocação de que havia uma espécie de lenda que dizia que João não morreria. Mas aí ele repete o que Jesus disse: eu só quero que ele fique vivo até que eu venha. Bom, aonde isso? Como? Como é que isso seria possível? Como é que ele ficaria vivo até que Jesus venha? Ele está falando da volta do Senhor? Ele está falando do arrebatamento?
da vinda gloriosa do Senhor? Não. Ele está falando da revelação de Jesus, dele mesmo, para João no Apocalipse. Por isso que ele fica vivo. E olha, há umas tradições, né? Inclusive, se não me falha a memória, um autor muito famoso fala sobre isso, né? Um pastor muito famoso, que João ele teria sido colocado num recipiente com óleo, mas ele não morreu. E é interessante isso, né? Porque Jesus tinha dito que queria que ele ficasse vivo. E, de fato, João teve uma vida longa, morrendo ali por volta de quase 100 anos de idade. Foi quando também ele teve, não é, essa revelação, né, um tempo antes, mas Deus quis que ele ficasse vivo, Jesus quis que ele ficasse vivo, para se revelar a ele. E eu glorifico a Deus, que quando eu leio o primeiro capítulo de Apocalipse, eu vejo João ali, nesse cenário, tá bom? Em cumprimento àquilo que Jesus disse, eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Em resumo, eu quero que ele viva até que eu me manifeste a ele no livro de Apocalipse. E é o que acontece na revelação de Jesus. É interessante, meus irmãos, que é o próprio Cristo que manda que se escreva. Jesus, pelo menos eu não tenho essa ideia, tá bom? Se vocês tiverem algum texto que prove que Jesus mandou os discípulos escreverem os evangelhos, eu gostaria de saber. Mas o livro de Apocalipse, especialmente as cartas, ele manda que se escreve. É dito através do anjo que se escreva, porque era para ficar registrado, tá bom? Então, meus queridos, é muito importante nós entendermos isso. Você, por exemplo, só para complementar o pensamento que eu estava falando, capítulo 1, versículo 17, quando Jesus se apresenta para João, ele está andando no meio dos castiçais, vamos falar sobre isso aqui, e aí quando ele se vira, porque alguém fala com João, mas quando ele se vira para João, e que ele vê aquele personagem na sua glória, o seu rosto brilhando como o sol, mais ou menos aquele que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que João caiu como morto diante dele, tá bom? Meus irmãos, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acredito que nós temos aqui, inclusive, falando sobre isso, né? Vou mostrar mais um pouquinho sobre isso daqui para os irmãos entenderem melhor isso que nós estamos falando. Então, a data aqui, lá, mais ou menos a data que foi escrito, né? 96 depois de Cristo. Lembrando aqui o contexto histórico, professor, a gente precisa falar sobre contexto histórico, tá? Porque você tem aqui, por exemplo, o domínio romano, Roma ainda estava dominando, só que a perseguição aos cristãos ficou mais severa. Por quê? Porque você tem agora um imperador maligno, Domiciano, né? Introduzindo o culto ao imperador. Ou seja, não era para cultuar ninguém mais, a não ser ele. E se não cultuasse a ele, era uma infração de lei ao império. E por isso as pessoas seriam mortas. Olha que coisa, meus irmãos. Por isso que a perseguição aos cristãos foi mais severa. Por quê? Porque para um pagão era muito fácil adorar a um homem que se dizia Deus, exatamente para livrar sua vida da morte. Mas para um cristão, então, você vai ter que nos matar, você vai ter que tirar a nossa vida, mas nós não vamos adorar a nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, era a perseguição que a igreja passava naquela época, né? Coisa muito séria, tá bom? Meus irmãos, uma outra coisa que a gente precisa entender sobre o livro é o local em que ele foi escrito, né?
nessa ilha chamada Patmos. Essa ilha chamada Patmos. É interessante que o significado dela é mortal, porque dá a entender que todas as pessoas que iam para lá, criminosos, né, eram exilados. É interessante, meus irmãos, para você entender uma coisa. Por que eles não eram mortos logo? Né? Os romanos tinham várias formas de matar, formas cruéis de matar, né? Mas matavam, mas tiravam a vida das pessoas. Então, aqui é uma forma de sofrimento ainda pior, porque ninguém podia fugir daquela ilha, a pessoa morreria ali aos poucos. Essa é a ideia. Infringir mais sofrimento. Tá bom? Então era assim que acontecia. E aí você tem aqui o significado do Apocalipse, né? Um livro profético, como já falamos aqui, um livro cheio de simbologia, isso é verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos, para que a gente não entre nessa onda de, sabe, de relativismo, de teologia liberal, tá bom? Que interpreta tudo do ponto de vista simbólico e não tem nenhuma verdade nisso. Meus irmãos, a simbologia, ela tem também um paralelo com o realismo, ok? Eu vou só apenas dar um exemplo aqui bem prático. Se você ver, se você contemplar o desenho de uma caveira em um frasco, o que é que você vai interpretar? Você vai interpretar que aquele frasco contém algum tipo de química de líquido que é mortal. Por quê? Porque tem o desenho da caveira. Tá bom? A caveira em si, o desenho da caveira, não é mortal, mas ele representa, ele simboliza uma realidade mortal. Por exemplo, voltando agora para o livro. Quando você lê no capítulo 12 sobre a besta que emerge do mar, não é? Capítulo 12, capítulo 13, não é? Quando você vê aquela besta ali, com toda aquela configuração, né, que nós vamos depois, posteriormente, mostrar a imagem, o desenho. Né? Corpo de leopardo, patas de urso, 7 cabeças, 10 chifres. Aquele animal, ele não existe. Aquele animal é simbólico, ok? Tudo bem. Mas este simbolismo representa uma realidade física, porque você tem cada um daqueles elementos ali representando alguma coisa. E a própria besta, o próprio animal, né, no sentido de bestialidade, você vê ali o paralelo com um ser humano que vai ser uma besta, no sentido de malignidade. Então, você tem o desenho ali, você tem a imagem simbólica com uma representação real. É isso que precisa ser entendido, tá? Para a gente não confundir muito as coisas, ok? Ele é um livro de advertência, ele é um livro de consolações. Advertências, que a gente quer dizer aqui, é repreensão, tá? Então, precisa entender sobre essa questão aqui. Ele é um livro que repreende, porque a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a quem amo, tá? Especialmente no que diz respeito às 7 igrejas, tá bom? Então aqui o Senhor, além de repreender, ele também consola, porque Deus é o Deus de todas as consolações. Então ele conforta os seus santos. Haja visto o que eu estava dizendo do contexto histórico, porque você tem um contexto ali de extrema perseguição, tá, aos cristãos. E perseguição, assim, meus irmãos, com requintes de crueldade. Porque você imagina, por exemplo, colocar cristãos, mães, grávidas ou com bebês de colo no Coliseu para ser morta por leões, leões famintos. Então isso é de uma crueldade tremenda, meus irmãos. Tá? É isso que a gente precisa entender, tá bom? O terceiro ponto, meus irmãos, fala do livro profético do Novo Testamento, que foi aquilo que eu disse para vocês, tá?
do livro ele é profético, ele tem 99% de profecia. Eu quero mostrar aqui também um gráfico, tá? Que é muito importante, professor, você utilizar esse gráfico. E aqui a gente abrange já, por exemplo, o terceiro tópico e o terceiro tópico, né, o quarto tópico fala dos 3 atos de Apocalipse. Então, nesses terceiro tópico e o quarto tópico, você já tem tudo nesse gráfico aí que você está vendo. Ele está aqui particionado para a gente poder falar sobre ele. Você está vendo a minha imagem explicando e vendo o gráfico, mas ele você pode imprimir ele numa folha, tá? Uma folha A4 na vertical e depois você monta e fica uma beleza, professor. Então vamos lá para a gente entender aqui melhor esse infográfico, meus irmãos. Olha aqui, ó. No quarto ponto está falando sobre os 3 atos do Apocalipse, que na realidade é o versículo-chave, que diz: escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que estão acontecendo, e escreve as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, o que é as coisas que João viu ali mesmo naquela revelação de Deus? Exatamente o Cristo glorificado, tá? Deixa eu mostrar aqui esse outro gráfico para vocês sintonizarem aqui melhor. Escreve as coisas que viste. Aí você está vendo uma imagem, né, de João sendo arrebatado ou estando arrebatado no céu, tá? Porque ele está preso, mas esse Apocalipse ele é uma revelação que Jesus mostra o que vai acontecer, tá bom? Então, mas ele precisava ver, e isso aqui é que é lindo, que você tem aqui uma progressão, você tem aqui algo que vai crescendo, tá? A primeira coisa que João precisava ver era a visão do Cristo glorificado. Por quê? Porque está em consonância com aquilo que eu falei para os irmãos anteriormente, tá? O cumprimento daquilo que Jesus disse para os discípulos. Eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Bom, agora é momento de Jesus vir. Agora é momento de Jesus se apresentar. Agora é momento de João ver o Senhor na sua glória. Meus irmãos, isso é lindo porque confirma a nossa fé. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando Jesus foi elevado às alturas, os discípulos ficaram olhando e os anjos vieram dizendo: por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que foi, ele voltará. Agora, qual é a prova que a gente tinha que Jesus ia voltar? Como é que a gente poderia acreditar que de fato ele foi assunto aos céus? Bem, o Apocalipse responde isso. Exatamente porque agora o Senhor Jesus se revela para João. Está aqui, ó, o texto. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos, fui arrebatado em espírito, tá bom? Isso prova que o espírito não é um sopro, como diz os adventistas, é um ser metafísico, tá bom? Então o espírito foi arrebatado, o espírito no dia do Senhor, e ele ouviu uma voz com uma voz de trombeta, ou seja, uma voz estrondosa, tá? E essa voz dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele está dizendo que ele é aquele que morreu, mas ele é aquele que ressuscitou. Então, aquilo que para alguns é o fim, como até os discípulos pensavam que Jesus estava acabado, que era o fim dele, ele ressuscita no terceiro dia para dizer: eu sou o ômega, eu sou o alfa, eu sou o ômega, sou o princípio e sou o fim. Agora ele vem dizer para João, né? E o que tu vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. É o que ele está dizendo aqui, tá bom? Então, 2 coisas importantes nesse texto. Ele foi arrebatado em espírito, ele ouve uma voz, tá? Quando ele se vira para ver, é Jesus que está falando com ele, tá bom? E essa foi dada uma ordem também para ele escrever às igrejas. E essas mensagens das 7 igrejas têm muita coisa
nos dias atuais que a gente não pode deixar desapercebido. Quando ele se vira, meus irmãos, para ver quem falava com ele, ele viu um ser que está andando no meio dos castiçais. Meus irmãos, falta tempo da gente falar sobre tudo isso daqui. O que é que quer dizer aí? Duas coisas. Ele tem a visão do Cristo glorificado. Cristo não está mais na cruz, Cristo não está mais morto, Cristo não está mais enterrado, ele está ressuscitado, não só isso, glorificado. Significa toda a sua glória, todo o seu poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ele está vendo o Cristo poderoso, tá bom? E um detalhe, onde é que esse Cristo está? No meio dos castiçais. No meio dos castiçais. E a Bíblia mostra que os castiçais é a igreja. Portanto, ele está no meio da igreja. Sabe aquela igreja que você congrega? Pois é, ele está no meio daquela igreja. Olhando o que está acontecendo no meio dela. Ok? Quando ele se vira, quando Cristo se vira, é dito ali que ele caiu como morto. Ou seja, daí o texto, eu vou só pegar os pontos para você entender. Ele cai como morto, ele recebe consolo de Jesus, está aí até a ilustração, né? Mostrando Jesus tocando nele, Jesus toca nele, tá bom? E Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, porque se João pensava que ia morrer, Jesus está dizendo, você não vai morrer, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Professor, essa é uma mensagem linda para quem está desesperançado, achando que vai morrer. Não vai morrer, porque o Cristo que você aceitou, o Cristo que você serve, é o alfa e o ômega, é o primeiro e é o final, porque o final significa o recomeço de todas as coisas. E aí ele diz, olha, escreve que você viu aquilo que é, e escreve as coisas que vai acontecer, que é exatamente os atos do livro que a Bíblia fala aqui, ó. Agora, preste atenção. Quais são as coisas que são? São as 7 igrejas. Porque você percebe que Jesus está no meio dos castiçais? Você percebe que os castiçais ali são as 7 igrejas? Você percebe que essas 7 igrejas têm a ver, pelo fato de ser 7, todos nós sabemos que dentro, digamos, desta, entre aspas, numerologia bíblica, o número 7 é um número da perfeição de Deus. Então, o número 7, relacionado às 7 igrejas, está falando da igreja como corpo de Cristo, a igreja perfeita. Ele está no meio da sua igreja. Tá bom? Então, só que ele manda que se escreva estas cartas porque está falando ali de coisas que estão acontecendo na igreja, tá? Então, duas coisas em relação a Jesus e a sua igreja no capítulo 1. As 7 estrelas representam a liderança, porque as estrelas são os líderes das igrejas. Então, isso significa dizer que as 7 estrelas estão nas mãos de Jesus. Isto significa dizer que, estando nas mãos de Jesus, quem governa é Cristo. Então, vamos parar com essa história de dizer que alguém tem o monopólio da igreja. Ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Se alguém quiser se colocar como dono da igreja, pode ter certeza que ele vai cair. E eu já vi pessoas querendo tomar a igreja, querendo monopolizar a igreja, caíram, porque o dono da igreja é Jesus. Tá bom? Olha aqui, ó. Mas também Jesus tem na mão as 7 igrejas, controle, soberania, poder. Por isso que a igreja não é destruída, porque ela está nas mãos do Senhor. E o diabo tentou durante toda a história destruir a igreja, mas não vai destruir, porque quem tem o controle sobre ela é Jesus. Por isso que homem nenhum pode ter, não teria o controle sobre a igreja, a não ser o Senhor Jesus, tá? Mas ele também está no meio dela, andando no meio dela. Enquanto ele está na liderança, 7 igrejas, agora ele está no meio da igreja, no meio dos candelabros, que é a membresia. Então Jesus está andando, olhando o que é que eu, Enomi Lima dos Santos, estou fazendo dentro da igreja. As intenções do meu coração lá dentro da igreja. Ele está vendo tudo isso, tá bom? Meus irmãos, então é mostrado que as 7 igrejas, nós vamos ter lições sobre isso, tá?
Igreja de Éfeso, igreja preocupada, igreja de Esmirna, igreja perseguida, igreja de Pérgamo, a igreja negligente, a igreja de Tiatira, a igreja tolerante, né, com os falsos profetas, a igreja de Sardes, ou seja, a igreja que não tinha poder nenhum, estava morta, morta, como tem igrejas hoje que não tem poder nenhum, está morta espiritualmente. Mas você tem a igreja de Filadélfia, a igreja perseverante, apesar de todas as lutas, mas ela está ali, sabe, perseverando, que é a igreja do Senhor Jesus, tá? E você tem a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, aquela igreja indecisa, que nem é fria e nem é quente, e Deus disse que vai vomitar da sua boca. Então isso é muito triste, tá? Muito triste. E, para finalizar, as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, o que são essas coisas que em breve hão de acontecer? Veja como é tudo uma progressão, conforme eu falei para vocês. Jesus se apresenta como Cristo glorificado. Jesus está na igreja, no meio dos castiçais, na liderança, sustentando os líderes, os pastores, porque eles precisam desse suporte, tá bom? Mas agora, as coisas que hão de acontecer já são essa parte do descortinar do futuro, que ainda não aconteceram. Então, você tem aí do capítulo 5, capítulo 6, até o capítulo 18, 19, todo o período da chamada Grande Tribulação, tá? E aí, essa Grande Tribulação, como vocês sabem, ela está dividida na abertura dos 7 selos, no toque das 7 trombetas e no derramamento das 7 taças. É o que está mostrando aí, tá bom, meus irmãos? Aí, concluir, para concluir, você tem as outras coisas que vão acontecer também dentro de tudo isso daí. Por exemplo, a prisão do diabo, que tem algumas pessoas que dizem que o diabo já foi preso, não foi preso. Paulo fala sobre isso, tá bom? Efésios trata sobre isso, que nós não lutamos contra a carne, nem principados e potestades, aliás, contra principados e potestades. Então, o diabo está solto, agindo nesse planeta, nessa atmosfera, tá bom? E você tem também o milênio. Com a prisão do diabo, você tem a instauração do milênio, período milenial, tá bom? E depois você tem o trono branco, o julgamento do trono branco e a descida da Nova Jerusalém, que nós estudamos na lição passada. E aí a instauração, a instalação, tá bom? Do eterno e perfeito estado. Quando então não haverá mais essa questão de tempo, porque nós viveremos eternamente com o Senhor. Professor, teria muito mais coisas para falar, mas eu aconselho a você a tomar esses gráficos, a pegar a explicação que nós falamos. Eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição. Se você tiver alguma pergunta a fazer, faça, porque nós nos propusemos a responder as dúvidas de vocês, tá bom? E assuma esse compromisso, tá bom? De compartilhar, de mostrar para as outras pessoas esses assuntos, porque vem muita coisa boa por aí e a gente não pode deixar de estudar esse tema que é muito importante para a nossa fé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.